Olá pessoal de Leão, tudo bom com vocês? Olá pessoal, tudo bem com vocês? Leoninos, leoninas, eu não esqueci de vocês não, tá? Eu estou, essa semana, essas 2 últimas semanas foram um pouquinho corridas para mim, porque eu estou alternando as leituras particulares que eu faço, porque eu estou fazendo uma promoção. Então, aumentou um pouquinho o fluxo de pessoas, né? Que já fazem leitura comigo e algumas novas que estão aparecendo. E eu tive que dar uma contornada, uma equilibrada, tanto na leitura, né? Particular, nas leituras particulares, como para fazer os vídeos sobre os signos, tá? Eu não gosto de fazer nada a toque de caixa, tá? Rápido, só para dizer que eu fiz. Eu gosto de fazer as leituras, tá? Com muito amor, com muito carinho, com muita dedicação para vocês, tá? Então, demorei um pouquinho, mas nós ainda estamos, hoje é quinta-feira, tá? Não escondo o dia, nada. Poderia falar, eu gravei o vídeo tal dia. Não, hoje é quinta-feira, estou gravando hoje, estou fazendo hoje e vale do mesmo jeito, tá? Quero agradecê-los as visualizações de vocês, o apoio, o carinho de vocês. Quero agradecer as pessoas que se inscreveram, que deram seus likes. E se você é novo, é nova no canal, ou se você já assiste o canal e ainda não se inscreveu, inscreva-se, deixe seu like, é muito importante. Se você quiser fazer algum comentário, tá? Você pode fazer, fique à vontade, um comentário construtivo, né? Será muito bem aceito, tá? Porque o canal é novo e independente também, mesmo se fosse um canal de muitos anos, todas as críticas construtivas, né? Desde que não seja ofensivas, obviamente, também não estou querendo elogios, mas estou, né? De repente eu posso melhorar em algo. O canal é bem simples, vocês veem isso dessa forma, né? Não tem iluminação, não tem nada é tudo natural, né? Muito simples. Então, de repente, se pode ter algo que vocês estejam percebendo, alguém possa perceber e que possa me alertar, eu não vou levar para o lado negativo, sabe? Muito pelo contrário, eu irei agradecê-los, tá? Porque eu vejo que toda e qualquer ajuda, seja uma orientação, seja um comentário, ela é muito bem-vinda. E um detalhe, né? YouTube, quanto mais inscritos, comentários e visualizações, likes, enfim, tudo que vocês podem imaginar, e vocês sabem disso, né? Os canais tiverem, né? Principalmente esse canal que é novo, né? Se vocês puderem ajudar ao canal que é novinho, né? Eu agradeço muito, tá? Eu peço de coração mesmo, humildemente. Por quê? Porque para o YouTube saber da existência do canal e o YouTube sabendo da existência do canal, outras pessoas poderão assistir ao canal, outras pessoas poderão se identificar também, tá? Mesmo que se porventura você não se identifica com o canal, tá? Minha amiga, meu amigo. Muito bem. A cartinha que saiu para o signo de Leão é a cartinha 12, tá? A cartinha não está de ponta cabeça, tá? Quem está de ponta cabeça é
o pendurado, tá? Vamos ver melhor, né, o que esse arcano maior, por que esse arcano maior está, entre aspas, pendurado, né? Geralmente a carta do pendurado, ela fala sobre, não necessariamente só sobre isso, mas eu ficaria aqui falando sobre várias situações, mas fala sobre algo que possa estar te deixando estagnado, estagnada, parado, meio nostálgico ou nostálgica. A carta do pendurado também tem muito a ver com fé, com ou espiritualidade ou religiosidade, tá? Pode ser que você esteja num momento contemplativo, tá? Pensando em tomar alguma decisão, tá? Em renunciar algo para que você possa renunciar, ou seja, deixar algo ou alguém ou alguma situação, para não deixar no sentido de abandonar, né? Fazer alguma renúncia, tá? Para quê? Para que você possa ter um novo começo, um recomeço, tá? E sair dessa situação, tá? Uma sensação de estar preso, estagnado, amarrado. Daí você ficará, obviamente, assim, ó. Quando eu vejo essa carta do pendurado, aqui está de ponta cabeça. Quando eu a vejo de ponta cabeça, eu tenho a impressão de que é uma pessoa correndo, tá? É um ser de luz correndo. Correndo para quê? Para alcançar todos os objetivos que ficaram parados, que ficaram estagnados, tá bom, Leão? Então vamos ver ou tentar entender para qual grupo, né? Opa, tem uma cartinha aqui, duas cartinhas que estavam viradas. Então, vamos ver para qual grupo ou quais grupos de pessoas que, pela minha intuição, porque eu não sou vidente, eu não sou sensitiva, né? Eu vou muito pela minha intuição, tá, pessoal? Possa nos dar ou dar a vocês, Leão, meu amigo de Leão, minha amiga de Leão, uma orientação, né? Um direcionamento. E se vocês ouvirem um barulhinho, tá? É porque do outro lado aqui da parede, tá? Está havendo uma pequena obra, tá? Um problema hidráulico que surgiu, então não tem como eu não fazer a leitura para vocês hoje, jamais. Então, olha, saiu novamente a carta 40, maravilha. E não tem como eu não fazer a leitura para vocês, sabe? Então, mesmo se vocês ouvirem algum barulhinho, tá? Eu peço até desculpas, antecipadamente já peço desculpas, tá? Bom, eu estou usando, tá? Junto com vocês, tá? Este não é teste, tá, gente? Não estou testando ninguém, tá? Eu estou usando, por isso que eu estou precisando do manualzinho, porque, como eu disse para vocês, as minhas leituras são intuitivas. Então, o que eu faço? Primeiro eu analiso a figura, os números, a mensagem, tá? De cada cartinha. E depois, o que eu faço? Eu dou uma olhadinha, né? Se as cartinhas têm algum livretinho, alguma coisa nesse sentido, eu leio, tá? Para
verificar se a minha conexão, se a minha intuição realmente está batendo, está ressoando com a do autor, da autora, tá? Isso quando vem algum livreto ou não, tá? Nesse caso veio. Por quê? Por respeito à espiritualidade, em primeiro lugar, por respeito aos autores, ou à autora, ou ao autor, né? Desses trabalhos lindos, maravilhosos, e também por um respeito a vocês, tá bom, meus amigos? Então, vamos ver se as cartas já nos sinalizam algo. A carta da criança saiu para vocês, tá? A primeira carta é a carta da criança, tá? De antemão, eu já sei que essa carta é uma carta maravilhosa, tá? É uma carta muito benéfica. A carta da criança fala de algo novo na sua vida, meu amigo, minha amiga, tá? Fala sobre novos projetos, fala sobre novos inícios. E você, minha amiga, meu amigo, se vocês quiserem, tá? Ou estiverem com vontade, né? De ter a visita da Dona Cegonha, tá? A carta de número 11 deste oráculo, tá? Perdão, deste baralho cigano, ela é muito favorável, tá? A visita da Dona Cegonha. E quando eu falo a visita da Dona Cegonha, pode ser filhos biológicos, filhos de coração, pets também, porque tem muitas pessoas que consideram os pets como verdadeiros filhos, né? Eu também amo os bichinhos, né? Olha, em falar em bichinho, né? O cavalo não é um bichinho, né? É um cavalo. E o cavalo fala sobre amizade, tá? Então, a carta das crianças, tá? Como é uma carta extremamente positiva, porque a criança, por si só, é aquele serzinho curioso, é aquele serzinho que gosta de fazer amizades, de fazer novas, de se sociabilizar, né? De ter novas conexões. Eu tô deixando aqui porque tá batendo o solzinho, tá? E para a carta não ficar apagada, tá? Então, e a carta do cavalo, ela acrescenta aqui a carta da criança, tá? Essa força de vontade, essa pureza que a criança tem, né? Essa alegria de viver que a criança tem, essa felicidade genuína, essa pureza genuína, essa felicidade genuína que a criança tem. E a carta do cavalo, a carta 30, só vem a agregar, porque ela fala sobre amizade, ela fala sobre o próprio cavalo, né? O animal, fala sobre o símbolo da força, da agilidade, da liberdade, tá? Fala sobre o poder interior, fala sobre amizade, fala o poder da amizade, que é muito importante. Se vocês têm amigos verdadeiros, genuínos, tá? E se de repente você ou algum amigo teu ou algum grupo de amigos possam estar passando por algum momento de dificuldade, tá? Seja elas ou essa dificuldade ou estagnação, ou de repente uma pessoa, alguém, você ou essa pessoa pode estar passando por um momento um pouquinho difícil, né? A carta da criança fala de fé, a carta do cavalo também fala da sua amizade, da amizade verdadeira, da amizade genuína, né? E também, lembra que eu falei da Dona Cegonha? Para quem quiser a visita da Dona Cegonha, tá? Carta 11,
A carta 30 fala sobre sexualidade, tá? Que tem, direta ou indiretamente, uma ligação com a dona cegonha também, né? Tem uma certa conexão com a dona cegonha. E saiu, gente, essa carta é a carta que mais saiu. Sempre tem uma carta, um oráculo, que sempre sai mais, sempre quando eu faço leitura para todos os signos, sabe? E olha que eu fiz domingo, eu fiz segunda, fiz terça leitura também, não me lembro se eu fiz terça, fiz domingo, fiz segunda, fiz terça, porque eu fui fazendo aos pouquinhos que não, o tempo estava escasso. E hoje eu estou concluindo, quer dizer, em dias diferentes, em dias alternados, essa carta 40, que é tão maravilhosa, a Rosa dos Ventos, tem saído para vocês, tá? E para você, Leão, o que significa a Rosa dos Ventos? Que é uma carta tão linda, fala sobre esperança, tá? Fala sobre inteligência e sobre a racionalidade da vida. Geralmente os leoninos são muito racionais, tá? Então, e você é muito inteligente, talvez você está em busca de um caminho, tá? E saiba que você pode contar com a sua inteligência, com a sua racionalidade, tá? É um momento de muita esperança, porque a carta da Rosa dos Ventos, ela traz esperança, tá? Não só esperança, mas uma orientação também, tá? Eu vejo você se orientando, alguém te dando alguma orientação, sabe? É um momento, esse mês de junho, tá? Podendo se estender, dependendo da energia da pessoa, de hoje a 3 meses. Por que eu falo de hoje? Hoje é o dia que nós estamos fazendo a leitura, mas pode passar de 3 meses, Fátima? Claro que pode, porque a espiritualidade não tem relógio, não tem tempo. Quer dizer, o tempo da espiritualidade é completamente diferente do nosso, tá? Então, se você entrar aqui ou entrou aqui, meio que caiu de paraquedas, acredite, não foi por acaso, foi porque alguma mensagem irá ressoar com você ou para você, tá? Busque o teu rumo, o que você realmente quer, siga a sua intuição, tenha esperança e siga a sua intuição, tá? Eu vejo que você tem uma visão muito ampla da vida, tá? Muito ampla, e pode ser que você esteja estagnado, estagnada, meio parado, meio parada, né? E isso não é próprio de você não, Leão, porque os leoninos são muito dedicados, são muito determinados, né? Às vezes a carta, perdão, às vezes a carta do pendurado pode não ser necessariamente para você, Leão, meu amigo, minha amiga de Leão, mas pode ser para alguma pessoa querida, muito próxima a você, tá? E que você pode ser essa pessoa, esse agente, digamos assim, de ajuda, de orientação, em relação a essa pessoa. Eu diria até mesmo de cura, sabe? Porque é tão gostoso quando estamos, né? Com quem não tem problemas, né, gente? Ou quem ainda bem que tem muitas pessoas que não têm problemas, mas quem nunca teve algum problema na vida ou quem não os tem, né? Então eu vejo que você pode ser um agente de cura na vida dessa pessoa, tá? De cura mesmo. De repente uma palavra que você fala já tem a pessoa tem um insight, sabe?
essa pessoa que está se sentindo pendurado ou pendurada, tá? Que maravilha! Só foi eu falar maravilha, já saiu a carta da raposa, mas tudo bem. Mas também não é nada, como que eu vou dizer para vocês, nada terrível não. Por isso que saiu a carta do pendurado, tá? A carta da raposa, pessoal, aqui eu estou vendo assim, pode ser duas possibilidades, mas eu estou sentindo muito no meu coração para vocês ficarem, essa raposa, eu vejo como sendo, se é que nós podemos falar isso, eu falo, tá? Porque eu sinto sempre essa energia de luz e sombra. Eu vejo essa raposa não como sendo uma pessoa da sombra ou de sombra, tá? Eu vejo como sendo até mesmo você, minha amiga, meu amigo, ou essa pessoa que está, que saiu aqui no arcano maior como o pendurado, tá, Leão? Por quê? Eu vejo para você prestar atenção, ficar esperto, ficar esperta, ficar atento, ficar atenta, tá? Com pessoas sagazes ou sagazes, com uma pessoa ou várias pessoas que têm uma sagacidade, que têm uma esperteza, que tem uma lábia muito forte, tá? E que tem, talvez até mesmo por ter uma lábia forte que eu digo, um poder de verbalização, de oratória muito forte, de convencimento, e que pode querer, entre aspas, tá? Vou usar um vocabulário bem na gíria, querer passar a perna em você, tá? Então, fique esperto, esperta, fique atento, atenta, tá? Por quê? Já vou dizer para você. Porque eu vejo aqui assim, tá? Aqui é a carta 39, tá? Meu amigo, minha amiga. Deixa eu pegar aqui, ó. A carta 39 é a carta do tesouro, tá? O tesouro fala, deixa eu pegar aqui, ó. É que tá batendo o sol, tô tentando fugir do solzinho, mas o solzinho tá maravilhoso. Aqui, ó, a carta do tesouro mostra que você irá ter ganho, tá? Ter ganho material, tá? Riqueza material, que lhe trará segurança, que lhe trará conforto, tá? Ganhos, algo relacionado a negócios, a trabalho, tá? Ou de repente, se não for algo relacionado a trabalho, a negócios, né, business, pode ser também alguma herança, alguma divisão de bens, tá? Enfim, herança que possivelmente pode até a família ter entrado em acordo, né? As pessoas beneficiadas ou beneficiárias, né? Ter entrado num acordo e cada um receber uma parte muito boa, significativa, que fará com que você ou essa pessoa aqui, que eu acredito que seja você, tá, Leão? Sairá da estagnação, tá? Então, a carta da criança, eu vejo também um pouco de inocência, tá? Por isso que saiu a carta da raposa aqui, para você ficar atento, atenta e não ser inocente, tá? Inocente em que sentido? Às vezes você é uma pessoa de muito boa fé, tá? E às vezes você confia demais numa determinada pessoa que eu vou mostrar para vocês, tá? E de repente essa pessoa não é aquela pessoa confiável como você poderia
acreditar ou como você estava acreditando que ela pudesse ser, tá? Então, para que não haja decepção, para que não haja perdas financeiras, tá? Fique atento, fique alerta, fique esperto, esperta, sabe? Aquele ditado, né? Um olho no peixe, outro no gato. É bem isso, tá? Então, e que você, ai gente, essa carta me chamou atenção, que maravilha. E que você, olha aqui, ó, a carta das flores, você só terá felicidade. Carta 9, carta das flores, do sucesso, da alegria, da realização, do amor, da felicidade. Eu vejo que para essas cartas aqui do baralho cigano, Leão, saiu para você muito fortemente. Eu vejo que é algo relacionado a dinheiro, a bens materiais, podendo ser vindos, né, ou ganhos através do seu trabalho, através de alguma venda de imóvel ou de bens, né, que podem ser convertidos em dinheiro, tá? Então fique atento, porque quando fala em dinheiro, em bens materiais, etc e tal, né, arregala os olhos de muitas pessoas, tá? E acredite, você sendo esperto, esperta, ficando atento, alerta, você só terá estabilidade na sua vida, a tão sonhada estabilidade e segurança. Pode ser algo relacionado à justiça, porque eu associo muito a carta da âncora, embora não tenha nada a ver com a carta da balança, né? Apesar que nesse baralho cigano não tem carta da balança, da justiça, mas eu associo muito a carta da âncora pelo significado dela, tá? Eu associo muito, não sei porque eu vejo a carta da âncora, associo à justiça. Pode ser algum ganho que você terá esse mês e receberá esse mês de junho relacionado à justiça também, tá? Quer dizer, pode ser muitas coisas, mas todas boas, graças a Deus. Muito bem, tá vendo a carta da raposa? Você tem que ficar atento, atenta a quem? Tá? Primeiro eu já vou dar as notícias de alerta, depois darei as notícias maravilhosas, apesar que já dei uma maravilhosa, né? Que é a carta do tesouro. Olha, em relação a esse urso, que pode ser um homem ou uma mulher, independente de gênero, tá? Por quê? Como a leitura é coletiva, de repente eu posso aqui falar para vocês, eu tô sentindo energia feminina, uma energia masculina, e de repente para você, para quem, né, para as pessoas que visualizarem, pode confundir a cabeça ou bugar, né? Então eu não falo de sexo, tá? E nem de energia. Quando sai a carta do urso, tá? E outras cartas, tá? Por quê? Porque às vezes para umas pessoas podem ressoar ou bater e para outras não. Então tenha cautela, tenha cuidado, que esse urso, essa ursa é uma pessoa ciumenta, uma pessoa invejosa, pode ser alguém que irá ter que pagar para você essa riqueza, esse tesouro, esse dinheiro que pode ser vindo ou oriundo, né, de justiça, né, que você poderá ganhar, que pode ser relacionado também a dinheiro do seu trabalho que de repente você estava algum tempo sem receber, ou de repente você resolveu pedir as contas do seu trabalho para dar um novo rumo, um novo up à tua vida, né? Ou de repente eu vejo que esse urso aqui pode ser essa pessoa, pode, mas também pode ser uma pessoa interesseira, tá?
e vejo que é uma pessoa muito próxima a você, tá? Podendo ser um parente, tá? Um familiar, ou se não for um parente ou familiar, é uma pessoa muito próxima a você, que você considera até como sendo um familiar, tá? Tamanha consideração que você tem por essa pessoa. Pode ser que você já desconfie que essa pessoa é invejosa, tem olho gordo, etc e tal? Sim, tá? Sim, porque você também, embora você seja racional, Leão, você também é muito intuitivo. Você é muito esperto, por isso que você é a carta da raposa. Então, fique atento, atenta, porque de repente essa pessoa pode ser uma outra situação, tá? Já estou em outra situação. De repente pode ser alguém da família lhe pedindo algum dinheiro emprestado, tá? Algum valor significativo emprestado. Só que é aquele emprestado que nunca vai pagar, tá? Combina, faz acordo, etc e tal, e não caia nessa, tá? Fique atento. E um detalhe, geralmente a carta do urso ou da ursa, como queira, né? Às vezes é até pior do que a carta da cobra em termos de inveja, porque a carta do urso mostra muito olho gordo, tá? E o urso, ele não tem, nesse caso, esse urso, essa ursa, não tem a determinação, a força de vontade que você tem, embora você pode estar num momento de estagnação, tá? Talvez você esteja ainda, entre aspas, parado ou parada, esperando que esse dinheiro saia ou se conclua, enfim, né? Porque você tem muita fé. E acredito muito que neste mês de junho, tá? Você terá esse resultado muito benéfico. Mas fique atento, tá? Porque, na verdade, esse urso, no fundo, o que esse urso gostaria ou queria era ser você, tá? Ou igual a você. É bem por aí. Então, fique atento, atenta, meu amigo, minha amiga, tá? Vamos falar de coisas boas? Vamos falar de coisas boas. Não que seja coisa ruim, mas são alertas, tá, pessoal? Às vezes precisamos dar alertas, tá? Porque a espiritualidade nos manda, nos envia alertas, tá? A carta 31 é a carta do Sol. A carta do Sol é maravilhosa, porque eu particularmente vejo a carta do Sol como sendo a simbologia, para mim, Fátima, a simbologia de Deus, tá? Eu sinto a carta do Sol como uma energia positiva tão grande. Para mim, do baralho cigano, sem dúvida nenhuma, a carta do Sol para mim é a carta, para mim é a melhor carta, não desprezando nenhuma outra, muito pelo contrário. Por quê? Porque além de ser a representação de Deus, do divino, do sagrado, fala de energias positivas, fala de coisas boas, fala de sucesso, de restauração, de renovação da vida, ou da sua vida, tá bom? Você que tá aí meio estagnado, meio parado, tá? É uma questão de momento, mas já vai melhorar. E um outro detalhe muito importante, tá? Eu sinto também a carta do Sol, eu estou falando da carta do Sol e tá batendo um solzinho gostoso aqui, tá? A carta do Sol, eu sinto que é como se fosse, tá? O Sol, não só a carta, mas o próprio Sol também. Eu sinto que é aquele abraço que a gente às vezes está sentindo a necessidade de ganhar, ou de proporcionar a alguém,
com todo respeito, tá? Não estou falando necessariamente de um abraço sentimental, romântico, alguma coisa nesse sentido. Estou falando de um abraço carinhoso mesmo, tanto no sentido de receber esse abraço, quanto no sentido de abraçar alguém, tá? Por quê? Porque eu sinto a energia do sol mesmo, tá? Se eu for lá fora, de manhãzinha, eu gosto quando bate o sol, eu vou um pouquinho lá fora e sinto o abraço do sol, sabe? A energia do sol, né? Mesmo nesse tempo que o clima tá um pouquinho mais friozinho aqui no Brasil, né, gente? A temperatura caiu, né? Um pouquinho. O sol, eu vejo que ele nos traz o aconchego, ele nos traz como se fosse aquele abraço quentinho, gostoso, que acalenta nossa alma, nosso coração, sabe? Sinto puro amor, mas não um amor de uma pessoa para outra com interesses ou interesse sentimental. Se for, tá tudo bem, não tem problema, mas eu sinto aquele amor genuíno, entende? Aquele carinho, né? Tanto que quando nós falamos em abraço, sempre a gente fala, né? Ai, que abraço gostoso, que abraço caloroso, que abraço quentinho. Por quê? Tudo nos remete ao sol, tá? Sem contar que sol é luz também. Tudo que é luz, tudo que emana luz é energia, são energias boas, maravilhosas. E acredite que esse urso e essa ursa, a carta do sol, ela de uma certa forma irá anular toda essa inveja, porque se o sol, na minha opinião, é a representação de Deus, representação divina, para mim, tá, Fátima? Isso eu passo para vocês. O que é um urso, uma ursa, perto do sol, perto da simbologia de Deus, do sagrado, independente do sagrado, do divino, né? Do universo, independente de qual denominação você dê ao sagrado, a Deus, enfim. A carta 40, tá vendo a carta da fogueira? Fala sobre intensidade, fala sobre fogo, né? E a gente está falando do calor do sol e a fogueira vem a esse encontro, né? De repente, esse urso aí ou essa ursa também pode ser alguém que se aproxime de você. Fique atento também, atenta, minha amiga, meu amigo. Pode ser que esse urso, essa ursa, por ser uma pessoa ou um ser interesseiro, tá? Possa se aproximar de você. É lógico que você tem as suas qualidades, tem as suas, não só qualidades, mas as suas características extremamente benéficas, né? A sua energia, a sua vitalidade, mas cuidado não, cautela. Por quê? Porque de repente você pode até vir a se apaixonar por esse urso ou por essa ursa, se é que já não está apaixonado, apaixonada, tá? Mas esse urso, essa ursa, pode também simbolizar um certo interesse, tá? Um certo interesse, uma paixão interesseira ou uma paixão interessada, tá? No tesouro, na riqueza material que você tem tudo para vir a ganhar, tá? E se não for nada relacionado a esse tesouro, se não for relacionado
à materialidade da vida, a algo material, tenha cautela do mesmo jeito, que pode ser alguém que possa, esse urso, essa ursa, pode ser alguém que queira, de uma certa forma, entre aspas, querer tirar um certo proveito, digamos assim, tá? Com todo respeito, da sua bondade, tá? Às vezes você está no momento, não de inocência, mas às vezes você está passando, até pela carta do pendurado aqui, né? Por um momento de vulnerabilidade. Então, de repente, o urso chega, todo sedutor, sedutora, enfim, e de repente você vai com muito entusiasmo, né, em relação a essa paixão, né? Tá vendo que é uma fogueira que fala sobre paixão também, intensidade. Só que é a tal história, né? Tem que ir com calma, com cautela. Por quê? Porque da mesma forma que essa fogueira está bem forte, bem intensa, bem grande, pode chover, pode alguém jogar um balde aí de água, ou alguns baldinhos de água, ou chover mesmo, né? Falando de natureza, falando, né? E apagar o quê? Toda essa intensidade. Porque essa intensidade eu vejo sendo mais desse urso ou dessa ursa, mas eu vejo mais uma intensidade relacionada ou uma pseudo-paixão relacionada a algum interesse, tanto material quanto imaterial, ou até mesmo por status, tá? Enfim, por vários motivos. Aí vocês fazem a adaptação à realidade de vocês. A carta 22, tá? É a carta dos caminhos, tá? É a carta dos caminhos, que mostra que pode ser que surja no meio dos seus caminhos, da sua parte mesmo, uma certa indecisão, uma certa dúvida, mas acredite, tenha fé, porque até a carta do pendurado mostra muito essa questão da fé. Tenha muita fé, acredite na sua intuição, tá? Leonino também, ele é racional? Ele é, né? Leão é fogo. Literalmente, leão é fogo, tá? Porém, saiba que quando o leão toma uma decisão, tá? Essa decisão, ela é para valer, tá? E vocês sabem disso, leoninos. Vocês são são decisivos mesmo, são categóricos. Quando vocês têm ou tomam uma decisão, é a decisão que vocês tomaram ou virem a tomar, e tá tudo bem. E seja qual for a decisão que você vir a tomar, se você tiver que tomar uma decisão em relação à sua vida, seu caminho, seu futuro e até mesmo ao seu presente, no momento atual, tá? Saiba que a decisão que você tomar, não fique preocupado ou preocupada, será a decisão mais assertiva, tá? Boa sorte, muito boa sorte, tá? E vamos tirar um arcanjo. Já tirei aqui um arcanjo para você, Leão, tá? Arcanjo Raguel, tá? Não é Raquel, é Raguel. Não tem acento, então não é Raguel, é Raguel, tá? Vamos lá. O que diz Arcanjo Raguel? Ordem divina, tudo é como deve ser agora. Olhe além da ilusão
e veja a ordem subjacente. Ou seja, fique com os olhos bem abertos, não deixe se iludir, tá? Não se iluda, e porque olha só, aqui nós vemos uma lua, né? Parece até que tem um eclipse lunar aqui, né? Dá a impressão que tem um eclipse lunar aqui. E aqui, ó, nós vemos esse arcanjo segurando o quê? Uma balança, tá? Deixa eu ver se tem segurando mais alguma coisa. Tá segurando uma balança, que pode significar o equilíbrio e também pode significar a justiça. Primeiro, sempre a justiça divina e, consequentemente, ou na sequência, a justiça dos homens. E tá vendo que Arcanjo Raguel está apontando para você, minha amiga, meu amigo de Leão. Então, é uma ordem divina. Então, é como se o arcanjo, esse ser de luz, Raguel, está te dando mesmo uma ordem divina, tá? Com a balança, que pode simbolizar a justiça divina, a justiça dos homens e até mesmo o equilíbrio, tá? Para você sair dessa estagnação do pendurado, tá? Ordem divina, né? Olha aqui, ó, tá muito, olha, a fisionomia, né? E a postura do arcanjo, né? Mostra muita determinação, mostra algo muito firme, muito claro, muito convicto. É muito você, viu, Leão? Essa imagem é muito Leão, muito signo de Leão, muito, muito, muito leonina. E é isso, gente. Muito boa sorte. E para nós terminarmos, vamos tirar aqui uma mensagem final para você, Leão, tá? Para você do signo de Leão, seja minha amiga, meu amigo, vamos tirar aqui uma cartinha. Não está de ponta cabeça. Carta 10, carta de corte, a tesoura, né? O que a carta 10 diz? Às vezes é preciso cortar laços, tá? Às vezes é preciso cortar laços, né? Ou seja, comece a observar, tá? Os seus laços de amizade, os seus laços de convivência, as pessoas com as quais você convive, as pessoas ou situações, né? Porque esse cortar laços não se refere somente a pessoas, mas a situações também, tá? Que pode representar trabalho, pode representar viagens, pode representar saúde, pode representar, enfim, aí vocês fazem a adaptação de acordo com a realidade de vocês. Então a carta 10 é uma carta de corte, é uma carta de alerta que diz para você, às vezes é preciso cortar laços. E como nós estamos falando de corte, tá vendo a carta do pendurado, gente? Deixa eu só colocar essa carta aqui um pouquinho. A carta do pendurado, para ele sair dessa estagnação, desse contexto aqui, dessa situação que ele está, o que é necessário? Que haja o quê? Corte. Basta uma tesoura para que haja esse corte. E havendo esse corte, tá? Vou repetir, às vezes é preciso cortar laços. Cortando, eu estou dando um exemplo metafórico, tá?
cortando esses laços, tá? Supondo que esses laços tenham sido cortados com pessoas ou situações que não agregam em mais nada na sua vida, tá? O que vai acontecer? Olha só como muda totalmente uma pessoa ou um ser de luz totalmente parado, estagnado, tá? Claro que tá estagnado, tá praticamente pendurado e amarrado os pés. Então, aqui, ó, cortando, olha a carta da tesoura, não é por acaso. Cortando esses laços, o que acontece? A pessoa, esse ser de luz, não vai mais ficar estagnado, parado, esperando que as coisas aconteçam. Vai ter mais força, mais determinação, mais garra, mais coragem, sabe? Será o verdadeiro leonino mesmo, ou leonina, tá? Então, eu vejo muito isso, tá, minha amiga, meu amigo? Tanto que eu vou deixar a carta do pendurado aqui, tá? Correndo, dinâmica, como todo leonino e com muita força, firmeza, como todo leonino e leonina é, tá? Muito boa sorte, muita saúde, muitas bênçãos e nos vemos na próxima semana com as leituras semanais, tá? Tudo de bom, felicidades, Leão, a você, meu amigo de Leão, e a você, minha amiga de Leão. Tchau, tchau.